18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas 2 minutos, começando mais uma edição do programa 18 horas, começando mais uma semana aqui na Mix, no melhor Mix do Brasil. Eu e hoje Artemisa Gadelha na área. Oi, Arte. Carlão, boa noite. Boa noite pra você. Hoje é aniversário da cidade de Manaus. 353 anos, Carlão. Novinha ainda, né? Novinha. Gatinha. Boa noite pra você também que está acompanhando a gente pela frequência 100,7, também pelo YouTube e pelo Instagram. Você está no melhor Mix do Brasil. Mix. Bem, vamos aos destaques do programa 18 horas de hoje, segunda-feira. 24 de outubro, aniversário de Manaus. O 18 horas vai te contar por que essa data é considerada um marco da origem da capital amazonense. O aplicativo Pardal da Justiça Eleitoral já recebeu mais de 40 mil denúncias de irregularidades na campanha deste ano. Estudo sobre exploração madeireira mostra que a Amazônia tem quase 40% de extração de madeira legal. Amazonas ilegal entra em alerta contra avanço simultâneo de 4 doenças. Isso é, Artemisa. 40% de extração de madeira ilegal. Isso mesmo. 6:03, você no melhor Mix do Brasil. Estamos começando mais uma edição do 18 horas com os destaques do dia. Hoje é segunda-feira, 24 de outubro de 2022. Estamos com você até às 7 da noite em mais uma edição do 18 horas. 18 horas. Olha só, hoje, segunda-feira, 24 de outubro, feriado municipal, dia para todos comemorarmos aí o aniversário de Manaus. São 353 anos, a Arte até já falou, né, Arte? Isso mesmo, Carlão. Olha só, antecipei. Uma cidade maravilhosa, de povo de pele morena, trabalhador, acolhedor, com muitas misturas, que torna aí uma cidade única e, é claro, uma cidade especial. O povo manauara é demais. Até os que não nasceram aqui, como é o meu caso, amam e adoram essa jovem e bela cidade, hein, Arte? Pois é, Carlão, eu sou daqui, viu? Sou suspeita pra falar, é uma bela cidade mesmo. Bela cidade do Teatro Amazonas, do Encontro das Águas, da Belle Époque, dos prédios históricos. Manaus da Ponta Negra, da Arena da Amazônia, do Mercado Municipal. Manaus do Jardim Botânico Adolfo Duque, dos Igarapés, de tantas belezas naturais, de tantos encantos. Manaus de um povo trabalhador que cedo madruga, viu? Pra construir essa cidade, que é considerada a capital da Amazônia brasileira, como diria o saudoso amigo Aguinaldo Oliveira, jornalista. Ele dizia que Manaus era o coração da Amazônia. Manaus do Tambaqui também, né, Arte? Manaus da caldeirada, da tapioca, do tucumã, do x-caboquinho, criação, hein? Da culinária deliciosa que nós todos os dias, né, saboreamos aqui nessa cidade. Manaus do jaraqui, inclusive tem aquele ditado, né, Arte? Quem come jaraqui não sai daqui, foi o meu caso, eu sou um exemplo vivo. Comi jaraqui, me apaixonei, Arte. Sou feliz, inclusive, de estar aqui e ser manauara de coração. Tenho, inclusive, 2 filhotes nascidos e criados aqui. Olha só, mas acabou que deu água na boca, Carlão. Manaus de presente, passado e futuro. Manaus criança. Manaus de esperança, de oportunidades para todos. Manaus que precisa ser melhor cuidada por todos também, pelas autoridades e pelos próprios manauaras. Metrópole, né? Manaus com certeza já se consagrou aí como uma metrópole, uma grande cidade, tem grandes e também tem sérios problemas, né? Isso é uma cidade grande com sérios problemas, além de toda essa beleza, toda essa pujança. A segurança é um dos principais entraves atuais com o domínio das facções criminosas, que está em todo o Brasil, mas temos também a questão da mobilidade urbana, que é complicada, do transporte coletivo arcaico e ineficiente, da saúde pública está colapsada e a necessidade urgente de políticas públicas ambientais. São problemas sérios que enfrentamos diariamente e que precisam, é claro, ser tratados aí pelas nossas autoridades de forma mais efetiva, né, isso, Arte? Isso mesmo, como você disse, de forma mais efetiva. Problemas que podem ser resolvidos com planejamento, investimentos e, sobretudo, com vontade política. Manaus pode ser, sim, uma cidade ainda melhor, mais rica,
rica, mais desenvolvida, mais socialmente justa, menos poluída, onde todos possam viver bem e felizes. É essa Manaus que buscamos, que queremos e estamos ajudando a construir, Carlão. Com certeza, essa é a que nós queremos e sonhamos. E o aniversário de Manaus é para o quê? Comemorarmos, é para se comemorar. A festa do Boi Manaus, inclusive, faz parte das comemorações do aniversário de 353 anos da capital amazonense. Reuniu mais de 60 mil brincantes no Sambódromo nos 3 dias de festa para celebrar o tema de volta às origens. Muita gente, hein, Carlão? E olha, os amantes do esporte, dos esportes também celebraram o aniversário da nossa cidade com a primeira maratona internacional de Manaus, realizada no complexo turístico da Ponta Negra. Além das medalhas e troféus, o primeiro colocado garantiu aí um prêmio de R$18 mil, como explica a repórter Nathalie Moraes. Durante os 3 dias de festa, o Boi Manaus 2022 foi palco das manifestações folclóricas que resgataram a ancestralidade indígena e enalteceram a identidade do povo manauara. Segundo o prefeito de Manaus, Davi Almeida, a tradicional Festa dos Bumbais retornou ao seu formato tradicional, fazendo todo mundo brincar no ritmo do 2 pra lá, 2 pra cá. E aqui tem pessoas apaixonadas pela cidade de Manaus. Nós vamos devolver a ti, Manaus, com muito amor, com muita alegria, com muita entrega e, acima de tudo, com muito trabalho. Que Deus abençoe a todos. Viva Manaus! Manaus! Para o diretor-presidente da Manaus CUT, Alonso Oliveira, o Boi Manaus vem para valorizar a população na história sociocultural de Manaus. Entre os projetos da Manaus CUT estão o Memorial da Aldeia Indígena e a primeira Mostra Indígena de Artes Integradas. Isso é resgate, isso é história, isso é responsabilidade com o nosso povo, com a nossa gente, com os nossos ancestrais. É assim que nós vamos construir uma cidade melhor para se viver. O Boi Manaus 2022 ofereceu mais de 24 horas de shows para um público de cerca de 60 mil pessoas. Além do Boi Manaus, a Maratona Internacional da cidade reuniu mais de 5 mil corredores, que celebraram o aniversário de Manaus com qualidade de vida. O percurso de 42 quilômetros, realizado pelas principais ruas de Manaus, foi o mais aguardado pelos atletas profissionais, vindos de outras regiões do Brasil e do mundo em busca de desafio e experiência. Na disputa, o pernambucano Jair José completou a prova masculina em 2 horas e 32 segundos e levou o primeiro lugar. Manaus está de parabéns por realizar esse evento. Um percurso muito difícil, mas bem sinalizado, bem balizado. Hidratação normal no percurso. Eu espero que o próximo ano seja do mesmo jeito ou melhor. A Maratona de Manaus cumpriu todas as expectativas da organização e reuniu cerca de 5 mil atletas inscritos entre os percursos da prova principal de 42 quilômetros, além da meia maratona de 21 quilômetros e de 10 quilômetros, todos com largadas na Ponta Negra. Além das medalhas e troféus, o primeiro colocado garantiu o prêmio de R$18 mil e o segundo colocado ficou com R$12 mil. Nathalie Moraes para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Carlão, e hoje ainda está rolando programação de aniversário dos 353 anos da cidade de Manaus, no Largo de São Sebastião, ali no centro de Manaus. É um especial ao saudoso cantor Renato Russo, com a banda Black Cold e ainda com a participação do produtor musical Carlos Trilha, como relata aí o cantor da banda Black Cold, Márcio Tinoco. Vamos ouvi-lo. Bem, hoje o show do Largo São Sebastião em homenagem ao aniversário de Manaus, pelos seus 353 anos, em homenagem a Renato Russo, imortal. Hoje vai ser a 10ª edição e esse evento está sendo muito especial porque a gente está recebendo aqui em Manaus hoje o Carlos Trilha, o responsável pelos trabalhos do Stonewall Celebrations e Equilíbrio Distante de Renato Russo, e era o tecladista da Legião Urbana. Vai estar conosco hoje às 17 horas no Largo São Sebastião. Convido toda a sociedade amazonense e convoco todos os legionários de Manaus. Grande abraço.
abraço. 18 horas. Legal, 6 horas e 12 minutos. Agora nós vamos ouvir o povo, Artemisa Gadelha. Vamos ouvir aí a mensagem de felicitações à cidade de Manaus aí. Nós estamos agora com a ouvinte Sabrina Dourado mandando o seu alô para Manaus. Alô, Sabrina! Oi, meu nome é Sabrina, sou técnica de segurança do trabalho e tô aqui para parabenizar Manaus, essa cidade que é tão acolhedora e maravilhosa. 18 horas. Muito bem, ainda sobre o aniversário de Manaus, temos uma polêmica sempre presente sobre essa data, hein, AT? Pois é, Carlão, há quem discorde que o surgimento da cidade de Manaus aconteceu mesmo no dia 24 de outubro. Rodrigo Soares vai explicar essa polêmica pra gente. A capital do estado do Amazonas, Manaus, completa hoje 353 anos de existência. Uma idade que gira em torno de polêmicas, já que alguns historiadores consideram a terra dos índios, Manaus, mais antiga, se considerar os seus nomes anteriores. O historiador e escritor Lenilson Melo explica o porquê de Manaus completar 353 anos neste dia 24 de outubro de 2022. Na verdade, começou uma discussão depois, num momento mais recente, uma administração nos anos 90, sobre esse processo. Então, o prefeito da época ele estabeleceu por decreto que 24 de outubro seria a data oficial do aniversário da cidade. Porém, por orientação de um historiador, ela seria, então, contada a partir de 1848. E assim permaneceu até que, numa administração mais adiante, foi feita, então, uma consulta e os vereadores, então, junto com professores de história e membros da sociedade e pessoas interessadas, colocaram, então, para ele que era preciso, então, rever. Então, ele tomou a decisão de que permaneceria o dia 24 de outubro como a data oficial do aniversário da cidade, porém, iria se contar a data a partir de 1669. De um lado, historiadores como Juarez da Silva Júnior acreditam que Manaus é mais antiga, pois é preciso considerar outros pontos, como a noção de lugar. Manaus, antes de ser conhecida como a cidade que é hoje, já foi chamada de Capitania de São José do Rio Negro e também Cidade da Barra do Rio Negro. Já o historiador Guaitano Antonátio não acredita que isso seja uma polêmica e que Manaus, de fato, possui 353 anos completos hoje. Não tem mais nenhuma polêmica realmente sobre isso. A verdade toda é a fundação de Manaus começou em 1669, depois do Forte da Barra, né? E o que se comemora com a cidade de Manaus, o nome de Manaus, foi uma lei, a lei número 148, de 24 de outubro de 1856. Desde então se comemora o nome da cidade de Manaus. Mudou de Cidade da Barra, a Conceição da Barra, para exatamente Manaus. Eu quando deu não, oficialmente. Mas a fundação de Manaus começou com forte em 1669, sem problema nenhum. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. O Amazonas registra um avanço simultâneo de 4 doenças infectocontagiosas, segundo dados da Fundação de Vigilância em Saúde, neste mês de outubro, hein? O mesmo tempo em que ocorre a alta da média móvel da Covid-19. A saúde fica em alerta para o crescimento de casos de varíola dos macacos, rabdomiólise, síndrome da ruptura muscular e esporotricose, uma infecção por fungo. Pois é, Carlão, na última sexta-feira, o Amazonas voltou à fase amarela da Covid-19, considerada de baixo risco após o aumento do número de novos casos e de hospitalizações. Em 4 dias, a média móvel de casos no estado saltou de 28, registrada no dia 17 de outubro, para 222 casos no dia 22. E as internações em hospitais saltaram de 4 no dia 18 deste mês para 12 no dia 23. Vamos conferir mais detalhes na reportagem de Odinei Araújo.
A paleta de cores da pandemia é uma espécie de guia criada para indicar em que fase a pandemia está e que medidas devem ser adotadas em cada fase. A fase 1, de alerta máximo, é representada pela cor vermelha. Nessa cor, apenas os serviços essenciais devem funcionar. Na fase 2, a cor é laranja e é preciso ter controle no funcionamento de locais e restrição no número de pessoas. A fase 3 é a amarela. É para essa fase que a pandemia voltou aqui no Amazonas. Pela paleta de cores, essa cor é de flexibilização, mas com protocolos padrões de segurança. O retorno do estado à fase amarela, na avaliação da diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, Tatiana Amorim, está relacionado à chegada do inverno amazônico e não traz dados tão preocupantes à vigilância. Realmente estamos observando um aumento de pessoas internadas com resultado positivo para a Covid-19, mas a causa de internação não é a Covid. Atualmente, a matriz de risco aponta um cenário de baixo risco. A vigilância genômica continua sendo realizada e seguimos monitorando as variantes circulantes no Amazonas. Devido ao crescimento dos números de novos casos de Covid-19, aumentaram também a venda de testes nas farmácias e drogarias. Para proteger as pessoas com a saúde mais fragilizada, a Prefeitura de Manaus liberou a 5ª dose da vacina contra a Covid, como explica a secretária de Saúde do município, Chádia Frache. O público-alvo neste momento para receber a 5ª dose são as pessoas acima de 18 anos que possuam alguma imunossupressão, como pacientes transplantados, pessoas que vivem com HIV, pessoas que fazem tratamento contra o câncer e demais imunossupressões que estarão descritas nos cards da Censa em nossas redes sociais. Para se ter uma ideia do crescimento dos casos de Covid, até o dia 8 de outubro, a média diária de casos era de 30. Nos últimos dias, disparou. Somente no sábado, a FVS confirmou 222 novos casos da doença em todo o Amazonas. Somente na capital, foram 210 resultados positivos. O epidemiologista Gésen Orellana, da Fiocruz Amazônia, diz que os casos de Covid no Amazonas subiram 630% em 15 dias e que essa nova onda de contágio está mascarada por uma enorme subnotificação. Além disso, de acordo com o epidemiologista, o total de pacientes de Covid em estado grave e internados se aproxima dos 60. A baixa procura pela vacina é a principal responsável pelo repique da Covid, segundo Gésen Orellana. Muitas pessoas com esquema vacinal incompleto, muitas pessoas que não tomaram a dose de reforço e a imunidade dessas pessoas cai ao longo do tempo, deixando-as novamente vulneráveis à infecção pelo novo coronavírus. Então, é o momento de nós repensarmos algumas medidas, como, por exemplo, o abandono quase que generalizado do uso de máscaras, voltarmos a usar álcool em gel, evitarmos aglomerações. O total de registros da doença desde o início da pandemia no Amazonas é de 617 mil casos confirmados e 14.350 mortos. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E temos mais mensagens de aniversário para a cidade de Manaus. Desta vez, da ouvinte Suane Nogueira. Oi, Rádio Mix. Meu nome é Suane Nogueira, sou gestora pública e venho aqui parabenizar Manaus. Manaus, terra dos barés, dos igarapés, rios colossais. Viva Manaus! 18 horas. Olha, falando ainda sobre Covid, a imprensa nacional deu destaque hoje para a denúncia de Andréia Barbosa, que é ex-mulher do general Eduardo Pazuello, que foi ministro da Saúde do atual governo. Ela disse que o governo Bolsonaro usou Manaus como laboratório para testar a imunidade de rebanho, no pico da pandemia registrada em janeiro de 2021. Na ocasião, inclusive, pacientes com Covid-19 morreram em hospitais com falta de ar porque faltou oxigênio medicinal. Atualmente, ela se declara apoiadora do ex-presidente Lula. A Andréia divulgou no perfil dela no Instagram um desabafo sobre o que chamou de atrocidades cometidas na capital do Amazonas. Abre aspas. Manaus, essa cidade de lonjuras e dificuldades logísticas,
foi um instrumento certeiro para as maiores atrocidades, escreveu a ex-mulher de Pazuello, eleito este mês deputado federal pelo Rio de Janeiro. Até mesmo no desabafo ela ainda foi além. Disse que em janeiro de 2021 ela esteve aqui em Manaus para acompanhar o ex-marido e testemunhou o sofrimento de pacientes familiares, enquanto membros do governo promoviam farra regada ao uísque. O fato é que esse assunto pode render muito ainda e vai depender aí do resultado das eleições agora no dia 30 de outubro. 18 horas. Agora são 6 horas e 22 minutos. Nós vamos conversar com o nosso correspondente de Brasília, direto da capital federal, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Ei, Cadu, olha só, o Brasil inteiro está perplexo com os fatos envolvendo a prisão do ex-deputado Roberto Jefferson. Foi um fuzuê esse final de semana. Ele reagiu à ordem de prisão, atirou contra a viatura da Polícia Federal e jogou granada contra os policiais. Cadu, qual o impacto disso na campanha aí nesse ano eleitoral aí, nessa reta final até, né, Cadu? E aí? Boa noite, Carlão. Boa noite, Artemisa. Boa noite, ouvintes do programa 18 Horas. Que situação, né, Carlão? Claro que esses fatos envolvendo Roberto Jefferson impactam diretamente na campanha do presidente Bolsonaro. Ele vem fazendo uma campanha bem alinhada, de um lado arregimentando apoiadores e de outro falando de propostas e também trazendo para perto dele o eleitor mais pobre. Mas a campanha de Bolsonaro, Carlão, ainda sofre com esses fatores externos que exigem dos marqueteiros um esforço muito grande para blindar todo o trabalho que vem sendo feito, ainda mais, como você disse, nessa reta final de campanha do segundo turno. No caso de Roberto Jefferson, Carlão, vamos aqui tentar resumir o que aconteceu nesse fim de semana. Ele teve a prisão preventiva decretada pelo Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, sob a determinação do ministro Alexandre de Moraes, que preside o inquérito das fake news, depois que Roberto Jefferson publicou um vídeo com ofensas gravíssimas contra a ministra do STF, Carmen Lúcia. Ofensas machistas, misóginas, enfim. Agressões verbais que resultaram na decretação da prisão de Roberto Jefferson. Ele ficou bastante aborrecido com a decisão do Supremo, que condenou a emissora bolsonarista Jovem Pan, que repetia declarações consideradas pelo TSE distorcidas e ofensivas contra o candidato Lula por meio de falas de seus comentaristas. Bom, tendo a prisão preventiva decretada, Carlão, uma equipe de policiais federais foi até a casa de Roberto Jefferson para cumpri-la. Foi quando os policiais federais foram recebidos a tiros. Roberto Jefferson, Carlão, não só atirou contra a viatura, mas jogou granada, como você disse, contra os policiais federais. 2 agentes ficaram feridos. E depois de reagir à prisão, Roberto Jefferson não se entregou imediatamente. Foi necessário aí um grande trabalho de negociação para que ele se entregasse, envolvendo inclusive o padre Kelmon, né? Lembra dele, ó, aquele que substituiu o próprio Roberto Jefferson na campanha presidencial, o cara que se diz padre. E nessa negociação, Carlão, foi outro ponto aí polêmico nessa história. Por quê? Primeiro, o líder dos policiais federais dialogou muito respeitosamente com um homem que tentou matar seus colegas. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra claramente isso aí. E segundo, que o ministro da Justiça, Anderson Torres, também foi convocado para ajudar a negociar, mostrando aí claramente a forma diferenciada que o governo trata os seus amigos. Depois de todo esse episódio, Carlão, Bolsonaro iniciou a operação Desgruda de Mim, chamando o amigo Roberto Jefferson, ou o ex-amigo, né, o Roberto Jefferson, de criminoso, de bandido. Vamos ouvir um trecho do vídeo que Bolsonaro publicou nas redes sociais ainda ontem à tarde. Vamos ouvir. Como determinei ao ministro da Justiça, Anderson Torres, Roberto Jefferson acaba de ser preso. O tratamento é dispensável a quem atira em policial é o de bandido. Presto minha solidariedade aos policiais feridos no episódio. 18 horas. Muito bem, ouvimos aí o presidente da República com relação a esse caso rumoroso desse final de semana aí, envolvendo, né, o Roberto Jefferson. Cadu, e aí?
Carlão, Roberto Jefferson foi indiciado por 4 tentativas de homicídio e ele vai ser transferido para o presídio de Bangu, no Rio de Janeiro. Quem falou também sobre esse assunto, claro, foi o candidato Lula, que fez uma crítica contra esse momento de violência política que nós estamos vivendo. Vamos ouvir o que disse o candidato Lula. Não é um comportamento normal. Eu antes de ontem estava em Minas Gerais e a Marina foi jantar no restaurante do hotel e quando ela jantou, que ela levantou, um cidadão que estava com a sua esposa levantou e começou a chamar ela de vagabunda. Ou seja, isso não acontecia na política brasileira nunca. Nós disputamos tantas eleições, sabe? Há 50 anos que nós disputamos eleições nesse país, a gente nunca viu uma aberração dessa, uma ofensa dessa, uma cretinice dessa, que esse cidadão, que é o meu adversário, estabeleceu no país. Ou seja, ele conseguiu criar nesse país uma parcela da sociedade brasileira raivosa, com ódio, mentirosa e que espalha fake news no dia inteiro sem se importar se o filho dele está ouvindo a mentira ou não. 18 horas. Ouvimos então o candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que diz que disputa aí eleições há 50 anos e isso nunca aconteceu. Cadu. Exatamente, Artemisa. Diante desses fatos, essa semana, que já prometia ser quente, né? Faltando aí 6 dias para a votação do segundo turno, agora ganha mais esse ingrediente, essa pimenta murupi, que vai dar quintura nessa caldeirada, né? Até porque, Artemisa, essa semana vai ser de tudo ou nada, já que o TSE, que ao longo de toda a campanha não conseguiu arbitrar a polarização política, certamente deverá assistir mais uma vez essa pancadaria sem luva e não vai conseguir evitar o que vai vir por aí nos próximos dias, né? Porque tem muita munição a ser usada de parte a parte. Artemisa e Carlão. Cadu, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu dar ao candidato Lula o direito de resposta, né, contra a propaganda do adversário dele, ou seja, o presidente Bolsonaro, que gravou inclusive vídeos aí associando Lula à criminalidade. Essa decisão pode beneficiar Lula nessa reta final da campanha, Cadu? O que é que você acha? Isso mesmo, Artemisa. A gente falou sobre o assunto aqui no 18 horas e a decisão em favor do candidato Lula saiu no sábado à tarde. Com um direito de resposta assegurado, Lula vai ter mais 116 inserções na propaganda eleitoral, na TV e no rádio, além daquelas que ele já tem. Ou seja, Artemisa, na linguagem da computação, vamos dizer assim, a Justiça Eleitoral foi lá, selecionou 116 inserções da planilha de Bolsonaro, fez o Ctrl+X, depois foi lá na planilha de Lula e fez o Ctrl+V. Né? Ou seja, recortou e colou lá no Lula. Foi uma ação disciplinar de parte do TSE. E o colegiado do Tribunal Superior Eleitoral manteve a decisão inicial da ministra Maria Cláudia Buchianeri, que havia concedido o direito de resposta a Lula. Mas depois ela voltou atrás da própria decisão e chamou os colegas para decidirem juntos. Uma iniciativa inteligente e coerente da parte dela, né? Com esse resultado, Artemisa, o candidato Lula vai ter muito mais espaço na mídia em relação a Bolsonaro, que vai permitir que ele tente se desvencilhar das acusações feitas por Bolsonaro, que o chamou de ladrão, de corrupto e o associou ao tráfico de drogas. E com certeza vai sobrar espaço para falar outras coisas. Então foi uma decisão importantíssima, Artemisa, para a campanha de Lula. E a campanha de Bolsonaro agora tem mais esse incêndio aí para apagar. Falando em decisão judicial, Artemisa, a ministra Maria Isabel Galotti, do TSE também, determinou a exclusão de postagens feitas pelo candidato Lula e seus apoiadores, as quais afirmam que o governo do presidente Bolsonaro vai reduzir o valor do salário mínimo e de outros benefícios a partir de 2023, caso Bolsonaro seja reeleito. A gente também falou sobre esse assunto aqui no 18 horas, que o ministro Paulo Guedes, em uma de suas falas confusas, disse que o salário mínimo não ia mais ser reajustado conforme a inflação, porém disse que não necessariamente o valor seria reduzido. Essa fala, que nada ajudou a campanha de Bolsonaro, foi bastante explorada
pelo PT. Então, a pedido da campanha de Bolsonaro, a ministra do TSE mandou retirar 24 postagens que estão nos perfis de Lula e de seus apoiadores aí que estão no Facebook, no Twitter e no Instagram, por entender que a campanha de Lula estaria tirando de contexto as falas do ministro Paulo Guedes. E para fechar o nosso giro rápido aí pelo Judiciário, Artemisa, o Tribunal de Contas da União suspendeu por 24 horas a concessão do crédito consignado aos beneficiários do Auxílio Brasil. O motivo é que há insegurança para os beneficiários, para as empresas de crédito e principalmente para o governo federal, que corre risco de calote devido à insegurança, à fragilidade no processo que está acontecendo nessa distribuição de recursos como crédito consignado. Artemisa e Carlão. Cadu, agora rapidinho para finalizarmos aí a sua participação, falando sobre os institutos de pesquisa que atuaram nessas eleições aí, assunto polêmico, hein? Essas empresas agora estão na mira dos aliados do governo. Há chances que uma CPI seja instalada no meio dessa bagunça toda essa semana tão agitada na Câmara dos Deputados? Poucos dias aí das eleições, é difícil, hein, Cadu? O que você acha? Carlão, agora só depende da canetada do presidente da Câmara, Arthur Lira, viu? Vamos aguardar porque tem muita coisa por aí vindo aí. Os deputados Carlos Jordi e Eduardo Bolsonaro, que é o filho 02 do presidente, eles conseguiram, ao todo, 179 assinaturas dos colegas deputados para pedir a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar os institutos de pesquisas que atuaram nessas eleições. A gente sabe que depois do primeiro turno, os parlamentares apoiadores do presidente Bolsonaro iniciaram uma ofensiva contra os institutos de pesquisa, devido à diferença entre os resultados que vinham sendo divulgados e o resultado das urnas. E da bancada do Amazonas, Carlão, apenas os deputados federais Capitão Alberto Neto, do PL, e o delegado Pablo, do União Brasil, assinaram o requerimento de CPI, viu? Quase a totalidade dos parlamentares assinantes dessa CPI pertencem a partidos apoiadores do presidente, como PL, PT e republicanos. Mas há também assinaturas de parlamentares de partidos como Novo, MDB, PSC, União Brasil e o PDT de Ciro Gomes, viu, Carlão? No texto que foi apresentado ao presidente da Câmara, Arthur Lira, os parlamentares alegam que há uso político dos institutos de pesquisas eleitorais a fim de influenciar o resultado das eleições em favor de determinados candidatos, partidos ou espectro político. Esse é o texto que consta no requerimento que justifica a instalação da CPI. Então, Carlão, o presidente Arthur Lira prometeu que se as assinaturas fossem coletadas e devidamente confirmadas, ele faria o trabalho dele de instalar. Mas aí há dois caminhos, Carlão. Ou ele vai usar a CPI como instrumento para ajudar na campanha do presidente Bolsonaro, faltando poucos dias para a votação, ou ele vai instalar a CPI após as eleições, numa eventual vitória do ex-presidente Lula, como instrumento para questionar o resultado das urnas. Isso é o que veremos nos próximos dias. Isso aí. Volto com vocês, Carlão e Artemisa. Valeu. Uma ótima noite para você, Cadu. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Feliz aniversário nossa cidade de Manaus. A nossa cidade é o seu filho também. Inclusive tá fazendo um ano, né? Curtindo. Parei aqui um pouquinho pra... ele nasceu em Brasília no dia do aniversário de Manaus. Essa lindeza maravilhosa. Parabéns aí. Valeu, grande. Valeu. Tchau, tchau. De Brasília. 6h35, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Aniversário da cidade de Manaus e nós vamos ouvir agora a mensagem de felicitações à cidade de Manaus, né, do deputado Serafim Correia, olha aí. Parabéns, Manaus, pelos 353 anos. Dia de muita alegria, de muita felicidade, de muita paz para todos nós, que temos o orgulho de viver em Manaus. Manauara não é só quem nasce em Manaus, é quem escolhe Manaus para ser a sua terra. Todos de parabéns. Grande abraço, Manaus. 18 horas. E daqui a pouco, aqui no programa 18 horas, o aplicativo Pardal da Justiça Eleitoral já recebeu mais de 40 mil denúncias de irregularidades na campanha deste ano. É o nosso assunto em instantes. Mix. 6h36, você no melhor mix do Brasil. Agora nós vamos conferir o tempo e temperatura para hoje, né, Tê? Para hoje,
Inclusive está prometendo aí uma noite chuvosa, não é isso? Tempo e temperatura com Artemisa Gadelha. Previsão do tempo. Segundo o Clima Tempo, há probabilidades de pancadas de chuva esta noite e também durante a madrugada. A oscilação da umidade, ela oscila entre 52% a 89%. Mínima de 24 graus e máxima de 33 graus na capital amazonense. Mix. Na reta final aí das eleições deste segundo turno, candidatos partem para o confronto direto na tentativa de desconstruir a imagem de seus adversários. Essa é a situação, hein, Atê? Pois é, Carlão, essa estratégia aí, porém, na avaliação de juristas ouvidos pelo programa 18 Horas, não acrescenta votos e os ataques diretos violam direitos. Os detalhes agora na reportagem de Ogeneia Araújo. Na última semana de campanha, o cenário de terror e confronto direto que se vê na campanha para presidente da República se reflete também nos estados. Aqui no Amazonas, nessa reta final da campanha para governo do estado, os candidatos Eduardo Braga e Wilson Lima partem em busca de votos no interior. Os dois candidatos fazem campanha nos municípios do Amazonas, mas o que mais incomoda nessa reta final é a tentativa dos candidatos em desconstruir a imagem do adversário. De acordo com o presidente do Comitê Amazonas de Combate à Corrupção Eleitoral, o advogado Carlos Santiago, essa estratégia não agrega mais votos, ao contrário. No segundo turno, no Amazonas e até no Brasil, a desconstrução da imagem do adversário foi muito intensa, criando conflitos, inclusive na justiça eleitoral, no âmbito do poder judiciário. Ficando em segundo plano, propostas e ideias para resolver os problemas nacionais e do Estado. Agora, a palavra final fica com o eleitorado. O advogado criminalista Luan Mendes acredita que os ataques nessa última semana que antecede as eleições do segundo turno ainda vão ser intensificados, tanto no âmbito estadual quanto federal. É uma pena, mas é uma grande possibilidade. O ideal é que fosse um debate de mais ideias, mas infelizmente não é o que tem acontecido. Nesse segundo turno, a avaliação que nós temos é que as ideias, mesmo existindo, principalmente na discussão para o nosso futuro governador, mesmo na discussão onde apresentaram muitas ideias, apresentaram muitas propostas, ainda assim apresentaram muitos ataques, que inclusive isso influenciou diretamente na violação de leis, né? Nós vimos muitos direitos de resposta, nós vimos muitas questões relacionadas à impossibilidade de falar determinados termos sobre os candidatos, exatamente porque houve violação de direitos. A partir do momento em que um candidato passou a atacar de forma pessoal o outro, aí sim nós tivemos ali alguns conflitos onde o tribunal decidiu pelo direito de resposta muitas das vezes, ou então até mesmo pela retirada de determinados trechos. Hoje encerrou o prazo para registro das pesquisas de opinião pública. A partir de amanhã, nenhum eleitor pode ser preso ou detido, a não ser em caso de flagrante delito ou em cumprimento de sentença criminal ou por desrespeito ao Código Eleitoral. Na sexta-feira, dia 28, é o último dia de veiculação de programas dos candidatos no rádio e na televisão, e também de realização de debates entre os candidatos. Assim como no primeiro turno, a votação no domingo, dia 30, vai iniciar às 7 da manhã e encerrar às 4 da tarde. Ogeneia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Olha só, o aplicativo Pardal da Justiça Eleitoral recebeu mais de 40 mil denúncias relativas às eleições gerais de 2022, desde quando foi reativado no dia 16 de agosto desse ano em todo o Brasil, Arte. Exatamente, Carlão. No pleito de 2018 foram registradas 48.673 queixas, a maioria relativa à propaganda eleitoral irregular. Aqui no Amazonas, quase 1.000 denúncias foram registradas no aplicativo. Desse total, ao menos 300 denúncias foram descartadas por falta de informações, como explica a repórter Nathalie Moraes.
No Amazonas, as denúncias envolvendo crimes eleitorais no aplicativo Pardal chegaram perto de 1.000 denúncias desde a ativação do aplicativo no mês de agosto. Manaus concentra a maior parte dos registros com cerca de 700 denúncias. No interior do Amazonas, o município de Itacoatiara lidera o ranking, seguido de Parintins e Presidente Figueiredo. No restante do estado, pelo menos um caso foi registrado em cada município. A ampla adesão da principal ferramenta do TSE para identificar crimes é inédita aqui na nossa região, como explica o supervisor da Comissão de Fiscalização do Tribunal Regional Eleitoral no Amazonas, Rui Melo. A gente tem denúncias muito consistentes, né? Pessoas que denunciaram desde crimes eleitorais, né? Que seria a captação ilícita de sufrágio, como também denunciaram propagandas em bem públicos, né? Propagandas fixadas em passarelas públicas, em poste de iluminação pública. A participação da população tem feito a diferença na fiscalização, mas a Comissão da Propaganda Eleitoral do TRE no Amazonas afirma ter descartado pelo menos 300 casos, entre eles vários com potencial grave, como a distribuição de cestas básicas por conta da falta de dados fundamentais durante a denúncia, como o horário. A pessoa que denunciou esqueceu de um pequeno detalhe, esqueceu de informar o horário que iria acontecer. Eles queriam ver no bairro, né? É um bairro grande da cidade e a gente chegou até a deslocar a Polícia Federal juntamente com a equipe da propaganda para dar uma cobertura maior, né? Nós replicamos o e-mail para esse denunciante pedindo que ele esclarecesse, né, o horário, o endereço do evento, né? E ele não deu retorno. Mesmo assim, a gente foi lá no bairro, rodamos, mas não conseguimos localizar. Somente com informações completas, a equipe do tribunal e membros da Comissão de Combate à Corrupção conseguem agir rápido se comprovado o crime por candidatos. A legislação prevê multa e perda de mandato. O aplicativo Pardal foi desenvolvido pela Justiça Eleitoral para proporcionar ao cidadão o registro de denúncia de propaganda eleitoral e irregularidades de maneira fácil e confidencial. Aqui no estado, as denúncias registradas pelo aplicativo são recebidas e triadas pela Ouvidoria Eleitoral, e as supostas propagandas eleitorais irregulares ou proibidas são encaminhadas aos juízes eleitorais responsáveis pela fiscalização da propaganda eleitoral para julgamento da procedência dos fatos. Irregularidades não relacionadas à propaganda eleitoral são encaminhadas diretamente ao Ministério Público. O aplicativo Pardal é disponibilizado nas lojas virtuais Google Play e Apple Store. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E agora vamos ouvir mensagem de aniversário para a cidade de Manaus da ouvinte Débora Rhodes. Boa tarde, meu nome é Débora, eu tenho 23 anos e eu tô passando aqui para desejar um feliz aniversário para Manaus, essa cidade maravilhosa, cheia de cultura que eu tanto amo. Valeu, Mix! 18 horas. E agora são 6 horas e 44 minutos, você no melhor mix do Brasil, e nós vamos para os bastidores da política amazonense. Vamos chamar agora a jornalista Artemisa Gadelha. Última semana de campanha dos candidatos ao governo do Amazonas, em Arte. E como está essa etapa da reta final aí? Tá complicada, tá tranquila? Eduardo Braga voltou a fazer campanha no interior. Você falou que ele tinha esquecido um pouco o interior, né, Arte? Como é que tá a situação do senador Eduardo Braga e candidato? Pois é, Carlão, nós comentamos isso na semana passada, justamente, que o candidato Eduardo Braga, do MDB, ele havia colocado ali um freio, né, na campanha no interior do estado, se concentrado mais aqui na capital amazonense. Segundo, inclusive, a equipe de Eduardo Braga, como a diferença entre Eduardo e Wilson na capital vem diminuindo, isso segundo a equipe de Eduardo, viu? Então ele resolveu apostar todas as fichas na capital, mas Braga acabou voltando nesse fim de semana ao interior do estado do Amazonas, foi ao município de Borba com uma grande carreata e comício, e a cidade que inclusive ela é conhecida pela devoção a Santo Antônio, né? A Santo Antônio de Borba. E hoje
O candidato Eduardo Braga vai estar no município de Parintins, também interior do Amazonas, numa grande carreata, numa grande concentração com o prefeito Bi Garcia, que é apoiador de Braga nessa campanha. Nos bastidores se comentou que Lula estaria com o Eduardo nesse comício, mas nessa reta final acho que reduz aí a possibilidade da vinda de Lula ao Amazonas. Eu acho pouco provável, viu, Carlão? E nesse aniversário da cidade de Manaus, Eduardo Braga, ele deixou uma mensagem para a cidade falando das obras realizadas por ele aqui na capital amazonense. Vamos ouvir agora. Com Eduardo, a história de Manaus é outra. Eduardo fez 14 hospitais na capital. Implantou o ensino de tempo integral, criou os SETs e o CETAM, construiu 24 escolas, fez o PROAMA, garantindo água tratada para 500 mil pessoas de Manaus. Fez a ponte sobre o Rio Negro, beneficiando mais de 2 milhões de pessoas. Construiu o Centro Cultural Povos da Amazônia. E fez mais. Construiu 6 comandos de policiamento e 2 centros integrados de segurança. Ele fez a Avenida das Torres, a duplicação da Torquato Tapajós e obras de infraestrutura viária da região metropolitana. Eduardo fez 36 conjuntos habitacionais e criou o Prosamin, o maior programa de saneamento e recuperação ambiental do Brasil. 18 horas. Bom, então essa foi a mensagem do candidato Eduardo Braga para a cidade de Manaus, mostrando tudo que ele fez quando foi, prefeito, enfim, aqui da capital amazonense, e também quando foi governador do estado. Já o Wilson Lima, e agora falando do governador do Amazonas, o Wilson Lima do União Brasil, ele também esteve visitando o interior do estado nesse fim de semana, esteve no município de Carauari. Presidente Figueiredo, ocorreu ali uma grande carreata, viu, de Wilson Lima, e também adesivaço na cidade. O candidato, inclusive, o Wilson Lima, concedeu entrevista hoje à imprensa esta manhã. E ele também deixou uma mensagem para a cidade de Manaus. Vamos acompanhar agora essa mensagem do governador do Amazonas. A gente não escolhe onde nascer, mas escolhe onde viver. Eu escolhi Manaus e o Amazonas como minha terra. Hoje Manaus está completando 353 anos de existência. Uma terra acolhedora e que dá oportunidade àqueles que buscam dias melhores. Aqui eu tive a oportunidade de emprego, tive a oportunidade de formar minha família. Manaus também me deu a missão de ser governador do estado do Amazonas. Por isso, todo o meu respeito e o meu amor por essa terra. Um abraço a todos. 18 horas. Tivemos aí a mensagem, então, para o aniversário da cidade de Manaus, do governador do estado do Amazonas, ele que é candidato à reeleição. O Wilson Lima. Davi Almeida, também prefeito de Manaus, deixou uma mensagem neste dia de aniversário. Vamos acompanhar também a mensagem do prefeito de Manaus. Nasci e criei aqui. Que alegria. Desde pequeno sonhei em fazer diferença na minha cidade. E hoje posso cuidar, zelar e fazer o melhor todos os dias pelo povo acolhedor, pela nossa casa, o coração da Amazônia. O maior presente que posso te dar, Manaus, é a minha dedicação, é o meu trabalho. Parabéns pelos seus 353 anos. 18 horas. Acompanhamos também a mensagem, então, do prefeito de Manaus, Davi Almeida. E agora, falando de pesquisa, saiu uma nova pesquisa IPEC, que ela foi divulgada nesta segunda-feira. Ela foi encomendada pela Globo, apontando aí que o ex-presidente Lula tem 50% de intenção de votos no segundo turno e que o presidente Jair Bolsonaro, do PL, tem 43%. O novo levantamento foi feito entre sábado, dia 22, até esta segunda, e os resultados se referem à intenção de votos no momento das entrevistas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Carlão. E olha só, Artemis, o vereador Rodrigo Guedes, ele apresentou um projeto de lei que proíbe mudança de nomes de ruas.
Para o parlamentar, essas mudanças estariam desprezando a memória e a história dessas ruas, além, é claro, de trazer problemas com troca de endereço e, é claro, também o fim usando aí essas mudanças politicamente. É complicado, realmente. Conta pra gente esses detalhes dessas mudanças aí, Arteiro. Exato, Carlão. Olha, essa proposta é somente para as ruas, né, que já tenham sido nominadas através de leis sancionadas pela Prefeitura de Manaus. Além do que você já disse, né, referente aí à preservação da memória, da história dessas ruas, além de problemas com troca de endereço e, por fim, o uso político, né, nessas mudanças. Então, esse projeto de lei do vereador Rodrigo Guedes, do Partido Republicanos, pretende aí evitar manobras populistas, né, homenagens indevidas, enfim. Segundo ele, quando existe somente o interesse político, se prioriza aí homenagens, né, a familiares inclusive de agentes políticos como forma de troca de favores partidários, além dos gastos para se trocar o nome de uma rua. Vamos ouvir então o vereador Rodrigo Guedes, que ele fala um pouco sobre essa proposta, esse projeto de lei. Você mora há 50 anos na rua tal e do dia para noite você passa a morar na rua Y, né? É muito ruim, você tem que alterar todos os seus cadastros, toda a sua base de dados. Isso mexe com a cultura de um bairro, de uma comunidade, a cultura pessoal da pessoa que mora ali naquela rua, enfim, cresceu naquela rua. E às vezes ruas em Manaus têm 2, 3 nomes que toda vez são mudadas apenas para homenagear alguém ali que não tem muitas vezes, na maioria das vezes, nem relação com aquela comunidade. E isso tem que acabar. Se a classe política parar de atrapalhar o povo, já está fazendo alguma coisa. Tem que fazer mais, mas o início é não atrapalhar. E mudar nome de rua, de bairro, de logradouro público, praça, parque, atrapalha muito o dia a dia da população e faz as pessoas gastarem dinheiro, literalmente. 18 horas. Então ouvimos aí o vereador Rodrigo Guedes. Eu espero que essa proposta realmente venha a debate ali na Câmara Municipal de Manaus. Né? E quem sabe esse projeto aí realmente passe, né, Carlão? É verdade, Arthur. Com você. 6h53, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Aniversário de Manaus, hein? Parabéns, Manaus, 353 aninhos. E nós vamos ouvir agora a mensagem de felicitações à nossa querida e amada Manaus, do vereador Wallace Souza. Com você, Wallace. Olá, meu amigo e minha amiga, eu sou o Wallace Oliveira, vereador na cidade de Manaus, e quero dizer do meu contentamento em ser representante desta belíssima cidade e parabenizá-la pelos seus 353 anos. Um forte abraço, fiquem na paz. 18 horas. Olha só, temos pesquisa nova para presidente da República, hein, Arthur? Temos sim, Carlão, mais uma. Agora é do Instituto Atlas Intel. Atlas Intel divulgou agora à tarde nova pesquisa sobre o segundo turno das eleições presidenciais no Brasil, marcado para o dia 30 deste mês. De acordo com o Instituto, Lula está com 53% dos votos válidos contra 47% de Jair Bolsonaro do PL. A vantagem do petista cresceu 1,2 ponto percentual em relação à pesquisa anterior. O Instituto afirma ter ouvido 4.500 entrevistados entre os dias 18 e 22 de outubro, com margem de erro de 1 ponto percentual para mais ou para menos. 18 horas. A degradação da Amazônia causada por grilheiros e garimpeiros tem sido algo assustador, principalmente nos últimos 3 anos e meio. Escuta agora essa aí, ó. Um estudo feito por vários institutos que defendem causas ambientais mostra que 40% da extração de madeira da Amazônia tem origem ilegal. Exatamente, ilegal, né, Carlão? Esse é mais um estudo novo que vem alertar as autoridades sobre os crimes que ocorrem dentro da Amazônia. Trata-se da rede CIMEX, Sistema de Monitoramento de Exploração Madeireira, que faz um rastreio aí da origem da madeira até a sua finalidade. O repórter Rodrigo Soares traz mais detalhes sobre este assunto.
O CIMEX, Sistema de Monitoração da Exploração Madeireira, estudo realizado por 4 instituições de causas ambientais, revelou através de um estudo recente que quase 40% da extração de madeira na Amazônia é irregular. A constatação foi feita com base em imagens de satélite tomadas de 377 mil hectares de áreas com extração de madeira na Amazônia entre agosto de 2020 e julho de 2021. Tayane Carvalho, pesquisadora do IDESAN, Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, uma das 4 instituições de causas ambientais que realizaram o estudo, destaca que as consequências da exploração ilegal afetam diretamente a economia dos estados que estão dentro da Amazônia Legal. Quando realizada dentro das premissas técnicas que contam na legislação, a extração de madeira é capaz de aliar desenvolvimento socioeconômico e conservação da floresta. Porém, quando acontece de forma ilegal, ela não segue as condicionantes da lei e pode levar ao empobrecimento da floresta e do estoque madeireiro. Muitas vezes são exploradas florestas públicas e áreas protegidas que são habitadas por povos tradicionais, como ribeirinhos e indígenas, que dependem dessas florestas para sobreviver e ter o seu sustento. Além disso, a exploração ilegal ela impede a valorização da exploração que é feita de forma autorizada por meio dos planos de manejo florestal sustentável. E isso cria uma concorrência totalmente desleal para as empresas que trabalham na legalidade, pois a madeira ilegal ela é muito mais barata, e além de não gerar nenhum benefício econômico para o Estado, e não garante também condições sociais dignas aos trabalhadores. Ainda segundo a pesquisadora, o estudo mostra que a exploração de madeira ilegal no estado do Amazonas foi grande. No estado do Amazonas, a situação foi ainda pior para esse período avaliado. Cerca de 15 mil hectares de florestas tiveram exploração madeireira, sendo que 86% aconteceu de forma ilegal, ou seja, sem autorização do IPAAM, que é o órgão ambiental responsável pelo licenciamento. E dessa exploração ilegal, 41% foi detectado em imóveis rurais privados e 33% em terras indígenas, onde é proibido por lei a exploração madeireira. E dentre os 10 municípios com mais áreas exploradas sem autorização na Amazônia inteira, 2 deles são do Amazonas, no caso Lábrea e Manicoré. Esses 2 municípios juntos concentraram 74% de toda a exploração ilegal do estado do Amazonas. O trabalho revela ainda que pelo menos 15% da retirada ilegal ocorreu dentro de áreas protegidas, como terras indígenas e unidades de conservação. Tayane Carvalho destaca que o estudo concluiu que a causa da degradação ocorre por conta da carência de fiscalização. Essa degradação causada pela exploração ilegal de madeira ela acontece porque carece de fiscalização. Os órgãos ambientais responsáveis têm sofrido um esvaziamento do seu quadro de funcionários e também não são destinados recursos financeiros e físicos suficientes para monitorar um território tão grande como a Amazônia. Assim como também falta fiscalização nas indústrias processadoras que compram madeira proveniente da ilegalidade. É importante promover o engajamento do setor florestal e principalmente do mercado consumidor para que seja valorizada a madeira proveniente do manejo florestal sustentável, que é pautado na legislação, e a gente evita assim o consumo de madeiras ilegais. Procurados pela reportagem do 18 Horas, o Ministério do Meio Ambiente informou que existe uma operação de combate à extração de madeira feita pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Procuramos então o Ministério responsável pela operação, que não respondeu quais ações estão sendo feitas. Já o governo do Amazonas declarou que desde junho o estado estendeu o poder de fiscalização ambiental a instituições de segurança, além do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, e que ações de combate a esses crimes estão sendo realizados agora também pelo Batalhão Ambiental, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil. Rodrigo Soares para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Em Manaus, 6 horas e 59 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 Horas. Editorial 18 Horas. Hoje é dia de parabenizar Manaus e também o seu povo, uma cidade hospitaleira que desde sempre recebe gente de todo o Brasil e de várias partes do mundo. Hoje a capital do Amazonas faz 353 anos. É dia de comemorar sim as conquistas ao longo do tempo. É preciso aproveitar a comemoração para dizer sempre: temos sim orgulho da nossa cidade, da nossa gente. Mas também é dia de dizer que precisamos mais.
na saúde, na educação, na segurança e nos transportes. Precisamos todos, autoridades e cidadãos, lutar para que Manaus seja cada vez mais uma cidade solidária, ou que seja cada vez mais ecológica e acolhedora para as pessoas que nasceram ou que escolheram este lugar para viver. Que o futuro seja melhor para todos. Feliz aniversário, Manaus. Não é isso, Arte? Feliz aniversário, Manaus. 18 horas. Previsão do tempo. Olha aí. Previsão do tempo agora não. Vai chover, né, Arte? Vai chover, Carlão. Arte, final de mais uma edição do 18 horas, 7:01, boa noite. Finalizamos mais um programa 18 horas e novamente, parabéns à cidade de Manaus e a você, manauara, e aquele também que escolheu essa cidade para viver. Uma ótima noite para você, Carlão. Para você também, Arte, para você também, Manaus. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.